Gente, da onde surgiu a ideia de fazer uma lei de proteção do usuário do serviço público? Tá? Da onde tiraram? O legislador falou, acordou num belo dia inspirado, vou fazer uma lei de proteção do usuário do serviço público. Não. Tá? Aqui já vem desde a Constituição Federal lá em 88, já previa a necessidade da gente ter uma lei que vai regulamentar os direitos dos usuários. Porque a Constituição ela trouxe uma nova roupagem para a questão daquela pessoa que usa o serviço público. Ela não é um simples cidadão que está ali passando e o Estado está fazendo favor para ele. Ele é um usuário do serviço público, ele é um cliente da administração. Então ele tem que ser tratado como tal, sabe? Com respeito, com urbandade, tem que ter uma prestação de serviço de qualidade. Sei que no âmbito da administração muitos serviços deixam a desejar, mas a gente, enquanto servidor, eu me coloco como servidor, eu sou procurador da Câmara, vocês aqui, enquanto estão tentando se capacitar para melhorar, eu na condição de professor, que me preparo para vir dar aula para vocês, vou aplicar isso lá no meu município, a gente tem essa obrigação de tentar melhorar o serviço público, né? Até porque os impostos que a gente paga não são pouquinho, né? Vamos combinar que a carga tributária no Brasil é um tanto quanto salgada. Então, ela necessariamente tem que reverter em serviço público de qualidade, né? Afinal de contas, o que se arrecada a título de imposto no Brasil não é brincadeira. A gente trabalha aí 3, 4, 5, quase 5 meses para só pagar imposto. Então, a gente tem que ter um serviço de qualidade, tá? Então, vamos lá. O que diz o artigo 175 da Constituição? Incumbe ao poder público na forma da lei, quer dizer, vai ter que vir uma lei regulamentando, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, licitação, a dispensa e inexigibilidade é a exceção, a prestação dos serviços públicos. Parágrafo único, a lei disporá sobre os direitos dos usuários. O que mais que a lei vai ter que vir e dispor? A obrigação de manter o serviço adequado. Então, lá em 88, o Constituinte veio e falou, meus amigos, poder público, vocês têm a obrigação de respeitar os direitos do usuário e têm a obrigação de manter um serviço adequado. E legislador vai e faz uma lei para regulamentar esse tema. Na realidade, o Constituinte lá de 88 fez isso. Vai e faz a lei. Pura e simplesmente. Tá? O que mais? Artigo 37 da Constituição, que é aquele, todo mundo aqui já fez um concurso público na vida, já viu o tal do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, tarará, 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 moralidade, né? Publicidade e eficiência. Está lá no caput do 37. Só que o 37 é muito mais do que os princípios da administração. Ele tem lá o parágrafo 3º que diz o seguinte, ó, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública. Então, além de respeitar o serviço público, o usuário do serviço, além de prestar um serviço de qualidade, o Estado tem que vir e falar, meus amigos, vocês que estão pagando a conta, vocês vão participar da prestação do serviço público. Então, a lei vai ter que vir e regulamentar uma forma de participação. Como que se dá essa participação? Vocês já viram a lei de acesso à informação aqui ontem? O painel de ontem foi sobre o quê? Lei de acesso à informação? Ou foi a lei da transparência? Da transparência? Então, quando a professora... A lei de acesso à informação? Então, ali foi uma obrigação que o legislador teve de fazer uma lei para regulamentar essa participação. E a questão da ouvidoria nada mais é que um desdobramento dessa obrigação constitucional de chamar o munícipe nosso, no caso, né, o cidadão a participar do serviço público. Né? Até porque, se a gente pegar lá o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, ou 2º, não me recordo agora, todo poder emana de quem? Do povo. O poder é do povo. Meu, seu, de todo mundo. Tá? Que é exercido por meio dos seus representantes, que são o pessoal que é eleito, legislativo e executivo. Tá? Então, a rigor, o poder é nosso, a gente que paga a conta. Então, a gente tem, enquanto consumidor, não enquanto servidor, a gente, enquanto consumidor do serviço público, a gente tem que ser respeitado e tem que ter um serviço de qualidade. Quem disse isso? A própria Constituição. Só que aqui já não é em 88, tá? Aqui veio lá numa emenda constitucional de 98. Tá? Que eles chamam de reforma administrativa. Então, isso aqui é um texto que não estava, ou tinha uma redação diferente, tá? Mas a emenda constitucional de 98 reforçou essa obrigatoriedade de respeitar o usuário do serviço público. Tá? Então, a gente tem que, de fato,
respeitar o tal do usuário, que no final das contas é quem paga a conta. O que mais? O que diz essa emenda constitucional lá de 98, que é a tal da reforma administrativa? Ela veio e diz o seguinte, ó, o artigo 27 lá da emenda, tá? Veio e diz o seguinte: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação desta emenda, elaborará a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. Então, lá em 98, o legislador, né, o constituinte derivado, né, que é o poder reformador de alterar a Constituição, ele veio e falou: meus amigos, ó, nós, enquanto legisladores, foi uma obrigação que eles mesmos criaram para eles mesmos. Percebam que é o Congresso Nacional que criou isso, que é uma obrigação para eles mesmos. Ó, a gente vai ter 120 dias para fazer uma lei do usuário do serviço público. Beleza? Beleza. Quando eu digo beleza é porque todo mundo aprovou, né? Ou a maioria, pelo menos, teve o quórum qualificado de aprovação de emenda à Constituição. Então, esse texto foi incluído na Constituição, tem força constitucional. Por mais que você não esteja integrado ao texto da Constituição, é uma emenda constitucional, então tem força de Constituição, norma constitucional. Então, a gente pode perceber que é uma norma de eficácia limitada. O que isso quer dizer? É uma norma que vai precisar de um complemento. Tá? É uma norma que vai precisar de um complemento. Olha lá, não estão aptas a produzir todos os seus efeitos. Por quê? Porque falta a lei do usuário do serviço público. A Constituição